Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Diga comigo, indesculpáveis. Então o que Paulo começa a dizer é que o homem é indesculpável por ter perdido, por ter deixado a intimidade, o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus. E ele jamais poderia dizer que ele não conhece Deus, que não existe um Criador, que esse Deus não existe por causa das coisas criadas, porque tudo revela a glória de Deus. Então ele está dizendo, pelas coisas criadas, o homem é indesculpável. Ok? Entendemos isso? Continuando. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos, diga pensamentos, diga mente, pensamentos, tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Diga coração. Isso é importante. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, diga entregou, à impureza sexual. Por que Deus entregou esse povo à impureza sexual? Porque trocaram a glória dele por coisas criadas. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradação, diga degradação, do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou, diga entregou, a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou, diga entregou, à disposição mental, diga mental, diga mente, alma. Os entregou à disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Forte, não é, irmão? Que palavra forte. Diga assim: Espírito Santo, abre minha mente
meu entendimento, para eu entender a tua palavra. Amém? Diga: a tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Amém? Pode sentar, querida, em nome de Jesus. Se você puder, mesmo sentado, dá um aplauso para a palavra de Deus. Aleluia. Atenção, as pessoas, a maioria das pessoas só dão valor quando perdem. Fome. Só quem passa fome sabe dar valor a 1 quilo de carne estragada. Os venezuelanos passando fome e necessidade, quem viu isso na televisão? Comprando carne estragada, pagando por carne estragada. Quem viu isso? Você compraria carne estragada? Porque você não está com fome. Graças a Deus nós temos em abundância. Você pode agradecer a Deus pelo seu trabalho, pelo seu emprego, pelo seu país, pelo que Deus já te deu. Eu estou falando na maioria das vezes, as pessoas só dão valor para aquilo que perdem. Só quem anda a pé sabe dar valor para o ônibus lotado. Quem anda a pé todos os dias, se de repente ganhar uma passagem e ele for de ônibus lotado, ele vai dar glória a Deus, irmão. Só quem conhece a graça de Deus sabe dar valor para a obra redentora que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. Só quem conhece a graça sabe dar valor. Foi poderoso demais, irmãos. O que Paulo está falando é da degeneração do homem. O que significa isso? O homem começou a descer rapidamente depois que ele pecou. O homem tinha a glória de Deus. Ele era vestido com a glória de Deus. Revestido com a glória. Ele não precisava de vestes. Ele era revestido com a glória de Deus. Você vai entender isso melhor no seminário de casais. Aqui eu não vou explicar. Ele foi revestido da glória. Ele não precisava de vestes. E o homem começou essa degeneração, essa decadência, quando o homem despreza o conhecimento de Deus. E o que aconteceu então? O que começou a acontecer? Eu quero apresentar umas imagens aqui, eu queria que os irmãos... Isso aí é Adão e Eva na sua perfeição. Morram de inveja, homens, olha os músculos, olha a barba, olha o cabelo. Olha o cabelo da Eva, mulherada. Morro de inveja. Corpo perfeito. Vida perfeita. Num lugar feito perfeitamente para eles. Apresenta outra imagem, meu filho, a terceira imagem. Mas o homem, quando caiu, quando ele pecou, ele perdeu a glória. E ele se transformou numa criatura sem glória. Ele morreu espiritualmente. Isso aí você conhece, é o Sméagol, do Senhor dos Anéis. O Sméagol era normal. Ele era normal. E ele usou um anel e o espírito das trevas lá fez uma espécie de pacto, de aliança, e ele se transformou nessa criatura medrosa, cheia de dificuldades, cheia de traumas, cheia de acusação. Uma criatura horrenda, fedorenta. Foi isso que o homem se tornou, espiritualmente falando. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é carne? Não. Então não é no corpo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É no espírito. Porque Deus é. Mas só que o homem perdeu essa glória. E quando ele pecou, quando ele caiu, quando ele pecou, que ele desobedeceu a Deus, ele perdeu essa glória e se transformou numa criatura horrenda. Paulo começa então a relatar o que aconteceu quando esse homem perdeu essa glória, quando esse homem perdeu a intimidade com Deus. Quando esse homem pecou, quando ele errou, Paulo, no texto que nós lemos, ele começa então a falar do que aconteceu com esse homem. E vamos lá.
Primeira coisa que Paulo fala está no porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se o que, queridos? Fúteis, inúteis. Quando ele perdeu, que ele morreu espiritualmente, ele ficou só alma e corpo. Espiritualmente ele estava morto. Ele ficou só alma e corpo. Ele começou a ser almático e carnal, e não mais espiritual. Só que por causa do pecado, como ele não tem mais a presença de Deus nele, o quê? Ele se torna almático e essa alma também está transtornada. É uma criatura totalmente transtornada, degenerado. Ele anda pelos pensamentos fúteis dele. Ele não recebe mais orientação de Deus. E os pensamentos então são fúteis, são inúteis. Quem está entendendo aqui? E ele começa a ser almático. É por isso que quando o homem sem Deus, o homem sem Cristo, o homem que não está debaixo da graça, e logo que ele chega na igreja, que ele começa a ser organizada a alma dele, através da palavra, porque ele vem com uma bagagem mundana para cá. Quando ele chega aqui, que ele começa a ler a palavra, que ele começa a entender que aqui há ordem, que nós temos um Senhor, que nós precisamos obedecer a esse Senhor, e esse Senhor estabelece ordem através de uma liderança, ele não quer obedecer, e ele começa a pensar, por que eu tenho? Porque ele é almático. Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que ir para a célula? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ter aquilo? Por quê? Porque a alma é inquiridora. Ela só pergunta. Se ele fosse um homem, uma mulher espiritual, já beleza, ele nem contestaria, porque ele sabe que isso é de Deus. A segunda coisa que acontece, isso é a nível de alma, é que o coração dele obscureceu-se. Os seus corações insensatos, sem senso, na alma, obscureceu-se. Pergunte para mim, pastor Jones, onde é que fica o coração? No espírito está o coração, o centro. O coração é o centro, está no espírito. No espírito está o coração, a intuição, a consciência. Então esse coração está obscurecido, ou seja, está na escuridão. Versículo 22 diz que eles tornaram-se loucos, insensatos, loucos. Ele foi nascido, ele foi criado para adorar a Deus. Digo, o homem foi criado para adorar, contemplar, ser cheio de Deus. Como ele foi criado para isso, e tem uma necessidade nele de adorar, de ter um Deus, o que ele faz? O versículo 23 diz: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então ele começa a fazer ídolos. Ele começa a exaltar homens e adorá-los, fazer imagem de homens que lhe parecem perfeitos. Se você foi em Roma até hoje, eu tive o privilégio de pisar lá, você vê imagens de homens perfeitos, músculo, tanquinho, tudo bacana, nu. Por quê? Porque eles adoram. Foram os romanos que colocaram dentro da religião. Nós não somos religiosos, amém, queridos? Nós somos cristãos. O cristianismo não é religião, é um estilo de vida, é vida. Foi eles que colocaram a religião instituída no nosso país, chama-se romana. Porque foi eles que instituíram a religião. Então eles colocaram dentro os ídolos. Paulo viu isso. Lembra que Paulo está escrevendo aos Romanos. E Paulo viu isso. Então, olha só, queridos. Eles começaram então a adorar esses homens que para eles pareciam perfeitos, que eram homens fortes, guerreiros. E eles começam então a adorar. Ei, esse é o cara, esse é o cara. Também eles começaram a ver animais grandes, fortes. E diziam assim, rapaz, isso aí, o homem podia ser igual a um animal desse. Forte desse jeito. E eles começam também a adorar a criatura, os animais. Então,
irmãos, entenda, por causa dos pensamentos do coração obscurecido, pensamento fútil, inútil, eles começam a cair numa degradação total, esquecem o seu Criador, a intimidade com Ele, esqueceram o conhecimento que eles tinham de Deus, e começa a degradação, a descida. E eles começam então a dar glória, que era de Deus, às criaturas, às coisas que Deus criou. Daí em diante começam as consequências disso. Primeira consequência está no capítulo 24, no versículo 24. Por isso Deus os entregou. Diga, por isso. Por isso o quê? Por causa da atitude deles. O que é que Deus fez? Os entregou. Deus não mandou, não ordenou. Porque Deus não nos fez robôs, Ele nos fez livres para tomar a decisão. Adão e Eva tomou a decisão de pecar porque eles eram livres. Então, nessa liberdade, você tem a liberdade de escolher o que você quiser. Deus então entrega. O que significa entregar? Entregar não significa que Deus está coitando, que Deus está ordenando, mandando. Não. O que Ele está dizendo é, fique à vontade. E por causa que eles foram entregues, a Bíblia diz aí, então começa a impureza sexual. O sexo não é pecado, mas por causa do pecado, o homem peca através do sexo. Comer não é pecado, mas por causa do pecado, o homem peca através da comida, que é a glutonaria. Come demais, sem necessidade. Por isso que está um monte de gente morrendo. Pode ver, irmãos. Os médicos todos estão dizendo, a ciência comprova, o homem está morrendo porque come demais e come sem necessidade. Come aquilo que não precisa. Está aí, isso é nítido, isso é ciência. Por causa de quê, irmão? Por causa do pecado. O homem não consegue controlar. O homem comum, o homem natural, não consegue controlar a sua carne. Mas nós vamos aprender, nós temos aprendido no Tadel o segredo para controlar isso. Nós temos ensinado, porque não dá para ensinar num culto. Então preste atenção. A outra está no versículo 20, e sim, no 24 ele diz, então houve a degradação do corpo entre si. Entre si. Então eles começam a degradar o corpo entre si. Como? Sexo. E começa então, homem com homem, mulher com mulher, e trocam a verdade de Deus pela mentira, versículo 25. Trocam a verdade de Deus pela mentira. E o que é pior, irmãos? O que é pior? Eles trocam a glória, a verdade de Deus pela mentira, e adoram e serviram as coisas e serem criados. Preste atenção, eles deixam de servir a Deus e de adorar a Deus, e começam a adorar as criaturas, os ídolos que eles mesmos criaram, e de servi-los. O homem agora começa a servir a criatura. O homem que foi criado para ser top, para ordenar tudo isso, para comandar tudo isso, agora virou capacho da criação. E começa, então, não só a adorar, mas também a servir a criatura. Você sabia que na Índia tem mais de 30 mil deuses? Que lá eles comem cachorro e adoram vaca? Que eles adoram barata, rato. Tem templos cheios de ratos. Eles adoram, eles têm mais de 30 mil deuses adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Eles são indesculpáveis. O que acontece por causa disso? Vamos lá. Versículo 26. Paixões vergonhosas. O que é paixão? Paixão é coisa da alma, tá? Paixão é coisa da alma. Nós temos que ser apaixonados pelas coisas de Deus. Ter a nossa alma incendiada pelas coisas de Deus, não pelas coisas mundanas. Então olha só, as paixões deles, o incêndio da alma.
obscurecida, da mente obscurecida, são vergonhosos. São vergonhosos. O que passa pela mente deles nas questões sexuais e tudo mais. No tempo de Calígula, as mulheres se deitavam com um cavalo. Calígula era maluco, ele era doidão. Ele era muito doido, irmãos. Tinha orgias de todo jeito. Orgia, muita comida e muito sexo. Ele abriu a mãe dele para saber de onde ele aqui tinha vindo. Ele era malucão, ele era doidão. Se relacionando com mulheres e animais, como eu falei, versículo 26. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras. Até as mulheres daqueles homens. Zoofilia, mulher que transa com animal. Homens com homens, versículo 27. Homens com homens. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram. De quê? De paixão. Não é amor, é paixão, é da alma, é almático, é carnal. Uns pelos outros. Esse negócio de que é amor, isso tudo é mentira, irmão. Isso é degeneração. E naquela época, em Roma, os homens mais velhos tinham os seus moços, rapazes mais jovens que andavam com eles para eles manterem relações sexuais. Fazia parte da sociedade aquilo. Paulo viu isso. Não é muito diferente do que tem hoje, não. Disposição mental reprovável, versículo 26, 28 diz, disposição mental. Mente. Por isso que você vê nas discussões infundadas, ao invés de se encherem do conhecimento de Deus, eles se enchem dos seus próprios conhecimentos. Olha a lista. Versículo 29. Ele diz assim, e se enchem, tornaram-se cheios, diga cheios. De toda sorte, de quê? Vamos lá, de que eles se enchem? Em vez de se encherem do conhecimento de Deus, o que eles fazem? Tornaram cheios de toda sorte de quê? De injustiça, maldade, ganância, depravação. Diga, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Se desvaziaram de Deus e se encheram de todas essas coisas. Olha só, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam mentira de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E eu quero dizer para você que tudo isso eu era. Eu fui um filho rebelde, drogado, insolente, implacável contra a família. Eu não reconhecia a família. Eu não tinha família. Minha família era a droga, era a bebida, era o sexo, era viver na rua. O meu Deus era o dinheiro que eu tinha no meu bolso. Eu era assim, um homem degenerado, eu era um Smiggle. Uma criatura horrenda. Hoje eu sou um homem respeitado na sociedade. Tenho um nome nesse estado. Deus me deu um ministério. Me deu uma família. Hoje eu tenho filhos, esposa, neto. Restaurou a minha vida, a minha história, tudo pela graça, porque eu não merecia. A Bíblia diz que eu merecia a morte. Praticando e aprovando essas coisas, ele diz. Versículo 32. Como é que eles agem? Essas pessoas agem na sociedade. Praticando e aprovando. O que é que ele diz? Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem o que, irmãos? A morte? Eu mereci a morte? Sim. Merecia a morte? Eles sabem disso. Ele diz que mesmo assim, praticam tais coisas merecem a morte. Não somente praticam, continuam a praticá-las, mas também há provas que as praticam. Pasmem, a pedofilia ia ser, se continuasse o outro governo, a pedofilia ia se tornar lei no nosso país. Não só praticam, mas eles também aprovam. O que é que você tem aprovado? Paulo fala que essas coisas merecem a morte. Quem pratica, quem vive dessa forma merece a morte.
Por que essas pessoas merecem a morte? Romanos 6, 23. O que diz? Pois o salário do pecado é a morte. Amém, querido? Por isso que ele está dizendo, tais pessoas merecem, por causa que é pecado. Mas se a gente ler o restante do versículo, oh glória, repita comigo, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga eterna, diga vida, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Amém, querido? O pecador merece a morte, mas Deus deu um presente, um dom, que está em quem? Em Cristo Jesus. Que dom é esse? Que presente é esse? A vida eterna em Cristo. Não é em Maria, não é em João, não é em José, não é em Paulo, é em Cristo. Em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Aleluia! Nós não vamos mais morrer, irmão. Isso é, se você estiver em Cristo. Nós não merecemos mais a morte. Por quê? Porque Ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço. Então, esta é a boa nova para você. O Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. O que quer dizer Evangelho? Boas novas ou boas notícias. Essa é a boa notícia. Que nós éramos um esmigo, uma criatura terrível, fedorenta, cheio de iniquidade, longe de Deus. Mas o Evangelho nos diz que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, refeita em Deus. Foi pago o nosso pecado. Você pode dar glória a Deus, e assim que você recebe uma boa nova, irmão. O Senhor Deus Todo-Poderoso, cheio de glória e de verdade, se esvaziou da sua glória, entrou no nosso tempo, tomou a nossa forma, se transformou num esmigo. Ele se transformou numa criatura horrível. Foi por isso que Ele teve que morrer naquela cruz. Ele tomou a tua imagem e a tua semelhança e levou para a cruz. Foi por isso que Ele morreu. Isaías diz, Ele era terrível. A gente virava o rosto quando via para Ele, porque aquela criatura terrível era um esmigo. Ele tomou o teu lugar, irmão. Isso é graça. Para de viver choramingando pelos cantos dos seus pecados, que isso não é mais para você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele matou o esmigo e ressuscitou e entrou na sua glória. Ei! Efésios 2, de 1 a 10, fala como nós éramos. Diz, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Como é que nós estávamos, meus irmãos? Mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Então nós éramos assim. Nós éramos esmigo. Ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem. Ainda tem gente que vive lá? Tem inimigo aí fora? Sim, ele está dizendo que vivem presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar estão embaixo do poder de Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele diz anteriormente, diga anteriormente, diga eu era. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, diga, porém, todavia, mas, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
Nós não precisamos fazer nada. Quando nós ainda estávamos mortos, Cristo morreu e nos deu vida. Isso que Paulo está dizendo, e nos deu vida. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Não é por causa das tuas atitudes, não é porque você dizima, não é porque você oferta, não é porque você faz tudo certinho na célula. Isso não interessa para Deus. É bom para os homens, é bom a gente ser obediente ao Pai, porque o filho que é obediente ao Pai, Deus se agrada do filho obediente, mas amar, Ele ama a todos. Não é porque você é um bom líder, não é porque você ora muito, não é porque você jejua, é por causa de Cristo. Foi pelo que Ele fez. Olhe para Cristo, não olhe para você, porque se você começar a olhar para você, você vai se detonar, porque em nós não há nada de bom, só há esmigos. Mas se a gente olhar para Cristo e reconhecer o que Ele fez, eu sou uma nova criatura, eu sou justiça de Deus na terra, Jesus já me deu a vida, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, e eu vou viver em vitória. Pare de se olhar e de olhar para os outros. Tudo que você precisa, Deus já fez na cruz do Calvário. Tudo que você precisa para ser um bom líder, tudo que você precisa para ser um discipulador, tudo que você precisa para viver uma vida, Jesus já fez. Não é pelo que eu e você fazemos. Ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente. Dom é presente aí. Não por obras, não pelo que a gente faz, não por obras, para que ninguém se glorie. Você não pode se gloriar pelo que você faz. Você só tem que agradecer a Deus o privilégio de servi-lo. Porque antigamente você estava servindo a potestade do ar, os espíritos de desobediência que o mundo serve. Quem está entendendo, irmão? Ah, amado, isso é maravilhoso demais. Isso muda a nossa concepção, isso muda o nosso modo de ver as coisas. Ei, eu não estou pregando para você religião, eu estou pregando para você Cristo, aquele que te salvou, aquele que fez uma obra perfeita, aquele que não precisa que você faça mais nada, apenas receber pela fé. E quando você recebe pela fé, você para de estar choramingando porque eu estou doente, porque eu estou com dor de cabeça, porque tem não sei o que, não sei o que. Jesus já pagou essa enfermidade, essa doença, tome posse. Sabe o que é isso? Justiça própria, carência afetiva, porque você ainda não entendeu o grande amor de Deus por você. Você fica querendo que as pessoas tenham peninha de você. Nessa família aqui, irmão, não é isso que conta. O que vai contar é a sua fé. No Novo Testamento é fé, no Antigo Testamento era obras. Eu tenho que fazer algo para Deus olhar para mim. Hoje, até uma música que tocou aqui ainda agora, eu digo: eu vou mandar tirar essa música. Não vai tocar aqui não. Sabe por quê, irmão? Porque a música diz o seguinte, faz de novo, faz de novo o quê? Se Ele já fez. Vem de novo, vem de onde? Se o Espírito está habitando em mim. Preste atenção, irmão. Isso é fruto de uma fé errada. Porque quando a gente crê errado, a gente age errado. Quem está entendendo, irmão? Por isso que eu estou pregando a palavra para você agir corretamente. Irmão, seja nesse mundo, João diz, como Ele é. Como Jesus é, nós somos desse mundo. Quem está entendendo? O Espírito de Deus vem de você, irmão. Põe ele para funcionar. Se mexa no Espírito, se mova no Espírito. Para com esse negócio de aqui. Irmão, te movimenta no Espírito, tu vai ver como ele vai fluir. Abra a tua boca. Por isso é que você precisa ser batizado com o Espírito Santo, para você ser cheio. Queimar, é fogo. Irmão, não vem do exterior. A única coisa que vem do exterior são as coisas do diabo. De nós flui do interior. O Espírito Santo está dentro de você. Você não precisa mais que ninguém te ensine. Porque o Espírito, se você é comunicado com Ele, Ele te ensina todas as coisas. Você vai ser mais que vencedor em tudo. Isso é poderoso, irmão. Isso é graça. Isso não é merecimento. Isso é graça. Aleluia. Deus nos
recriou em Cristo para fazermos boa obra. Efésios 2:10 diz isso, ó, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para fazer boas obras. O Smigol não faz boas obras, ele só faz obra ruim, só é aquelas lá. Nós não somos salvos pelas obras, você não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser crer no que Jesus fez na cruz do Calvário por você. No Antigo Testamento, eu tinha que fazer alguma coisa para merecer. Novo Testamento, eu só recebo. É pela fé. Novo Testamento é tudo pela fé, não é por obras. Eu tenho que crer naquilo que Jesus fez. E se Ele fez, eu sou abençoado, eu sou liberto, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou um excelente líder, um excelente pastor. Quem está entendendo, irmão? Quando eu creio corretamente, a minha vida vai ser outra. Eu vou viver como uma nova criatura. Mas se você viver aqui todo o tempo, Deus vem, Deus, eu pequei de novo, tem misericórdia de mim. Deus, acordou um miserável pecador. Deus, eu não sei. Deus está dizendo, eu não entendo nada que esse menino está falando. Porque os teus pecados ele não se lembra mais. Por causa de você? Por causa do que ele fez. A sua fé tem que ser em Cristo. Quando o diabo chegar para te acusar e dizer que tu não vale nada porque você pecou, porque todos pecamos, você não é perfeito, você é separado, é diferente. Separado, santo quer dizer separado, você foi santificado, separado para Deus. Mas você está se santificando dia a dia. O diabo diz assim, ei, hein, gritou com a mulher, hein? E vai para a ceia, hein? Gritou com o teu filho, hein? Roubou ontem, mentiu, hein? Porque o diabo é teu acusador, mas Jesus é o teu salvador, irmão. Aí o que você vai dizer para o diabo? É verdade, eu sou miserável pecador mesmo. Eu não creio que a ceia é para mim, eu não creio que o que Jesus fez é para mim. Aí ele diz assim, é isso mesmo, porque ele é o teu acusador. Mas se você diz, eu pequei, mas eu sou justo, Jesus me justificou na cruz do Calvário, e tu é um derrotado, Satanás. Pequei, porque não há nesse mundo que não peque, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem está entendendo aqui, irmão? Diga assim, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura.